Oi, gente, tudo bem? Espero que vocês estejam me vendo aí. Diferente do culto, eu não fui na igreja gravar, eu estou me privando um pouco de sair de casa, porque ela está em um grupo de risco aí. Mas isso não quer dizer que a gente não vai ter EBD, né? Então, eu estou gravando aqui de casa, espero que o áudio esteja legal, que você possa ouvir. Tentei pela melhor questão aí de câmera, vídeo, talvez tenha um pouquinho de delay, mas a gente vai conseguir dar as nossas aulas. A gente está estudando escatologia, final dos tempos, plenitude dos tempos. Parece quando a gente estuda escatologia e vê o que está acontecendo no mundo, né? Você fala assim, ai meu Deus, é o fim do tempo. Mas não tenha medo, né? Isso não quer dizer que é o fim do mundo agora, mas que está mais próximo. Então, estudar com a escatologia é importante, principalmente para entender quais são as profecias que nós, como cristãos, devemos entender, para que quando chegar a hora, a gente não esteja assustado, mas preparado. Hoje nós vamos continuar estudando, a gente está aí no livro de Apocalipse, tá um monte de livro aberto aqui, não repare o fundo do meu quarto, tá uma bagunça aqui, é o meu quartinho de estudo, onde ninguém entra, quase, só eu, é o meu ninho, a Natália sempre fica brava comigo, eu sempre tenho que deixar arrumadinho, mas fora a EBD, eu estou dando uma aula virtual e estou terminando o doutorado também. Mas isso não impede a gente gravar aqui também, tá bom? Bem, então, vamos começar a nossa aula. Eu vou colocar aqui o vídeo aqui no cantinho, para a gente não se atrapalhar. E eu sempre tenho que trazer um devocional para nós, né? Eu trouxe esse versículo que eu li no devocional do Spurgeon, e ele fala assim, né? Romanos 4:20. Ali, Paulo está falando sobre a fé. Se você quiser abrir a sua Bíblia em Romanos 4:20, a gente vai poder ler junto aí. Vou abrir a minha aqui, que está aqui embaixo. Diz assim, ó. Ele vai dizer assim, ó. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Eu peço, assim, que a gente possa ter nesse momento um fortalecimento da nossa fé. Às vezes a gente vai ficar pensando aí nessa doença, nessa crise, nessa questão que a gente nunca passou, né? Na nossa geração. A gente já viu isso acontecer em gerações passadas, mas na nossa geração isso não aconteceu. Isso às vezes desperta em nós um sentimento de descontrole, um sentimento de que, ah, meu Deus, o que vai acontecer amanhã? Não vai ter alimento, enfim. Bem, não fique assim, né? Abraão aqui, ele está dizendo que ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Ele não via o que ia acontecer, mas ele cria na promessa. Então, ele tinha a sua fé fortalecida. Então, assim, creia na promessa de Deus nesse tempo, né? É um tempo em que a gente está um pouco mais distante. Foi muito engraçado essa semana, estou gravando um monte de vídeo por causa de aula de faculdade, mas a gente está próximo dos alunos, os alunos estão conseguindo se habituar a isso. E nós, como igreja, também conseguiremos nos habituar em relação a isso. Eu não quero me estender muito na nossa aula, espero que a gente tenha uma aula de mais ou menos 1 hora ou menos, porque senão fica um pouco cansativo, né? Mas creia nisso, né? Cristão, cuide bem da sua fé, pois lembre-se que a fé é a única forma do qual você pode obter bênçãos. Se você quiser bênçãos de Deus, nada além da fé pode trazer elas. A oração não pode trazer respostas do trono de Deus, a menos que seja uma oração fervorosa do homem que crê. A fé é um mensageiro angelical entre a alma e o Senhor Jesus na glória. Se permitirmos que esse anjo caia, não poderemos nem enviar oração, nem receber respostas. Fé é o cabo telefônico que liga terra e céu, pelo qual as mensagens de amor de Deus passam tão rapidamente que antes de chamarmos, ele responde. E enquanto ainda estamos falando, ele nos ouve. Mas se aquele cabo telefônico da fé for rompido, como receberemos a promessa? Não é? Então, assim, continue tendo fé, tá bom? Essa é a mensagem que a gente tem aí para esse tempo,
é um ponto tem um pouco diferente daquilo que a gente tem passado, né? Mas continue tendo fé, continue crendo que o Senhor tem promessas na sua vida e que Ele é poderoso para fazer essas promessas. Amém? Vamos orar para a gente começar a nossa aula? Senhor, obrigado, Deus, por essa manhã, Pai. O Senhor enche o nosso coração de fé e que a gente tenha um coração fervoroso. Esse final de semana seja um final de semana para o Senhor também. Já está aí no fim. À noite teremos nosso culto, mas que o Senhor possa estar conosco durante esse dia. Pai, eu agradeço por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. E eu creio que, mesmo de longe, o Senhor cria unidade na igreja. Por isso, Deus, continue nos usando, que a gente possa fazer a Tua vontade, mesmo nesse momento que é um pouco mais diferente, um momento, uma situação que não é habitual para nós. Mas nos mantenha com fé, confiança em que o Senhor fará grandes coisas. Em nome do Senhor Jesus, amém. Beleza, gente? Então vamos lá. A gente está em Apocalipse 13. E nós vamos continuar falando do falso profeta. Bem, o falso profeta, se a gente abrir Apocalipse 13, eu vou abrir aqui com vocês, ó. Vai ver Apocalipse 13 e aparecer na sua tela. Você vai ver Romanos, que é da onde eu tirei nosso devocional de hoje, Apocalipse 13. Ele diz assim, ó. Vi ainda uma outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, e faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até o fogo do céu faz descer fogo do céu, a terra, diante dos homens. Seduz os que habitam a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra, façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu, e foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. E a todos os pequenos, os grandes, os ricos, os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca na mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca. O nome da besta é um número de homem. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de homem. Ora, esse número é 666. Bem, aqui é uma coisa interessante, nós como cristãos, às vezes a gente se fica muito fixo nisso daqui, né? Que o número é 666. E aí a gente começa a imaginar que é o cartão de crédito, que é o código de barra, que é o coronavírus. Aí a gente pega a palavra coronavírus e tenta ver lá se tem o 666. Oh, meu Deus, é 19. Enfim, isso é importante para nós? De certa forma, não. A gente não tem que ficar, se apegar a essa questão muito de numerologia, mas sim aquilo que o texto está querendo dizer para nós. Então, eu coloquei assim o que eu vejo que é o mais importante da gente entender sobre o falso profeta. 2 coisas. A primeira é o que eu coloquei no nosso slide. No nosso slide, o que o falso profeta ele tem como característica? Primeiro, ele parece um cordeiro, mas fala como o dragão. O que é parecer cordeiro? Não é ser igual ao cordeiro. E quem é o cordeiro? É Jesus. Ele se parece com o cordeiro, mas ele fala como o anticristo. Ele faz maravilhas, mas ele não é Jesus. Essa é a característica que nós devemos entender, para que a gente não se engane quando um dia isso acontecer. Quando esse falso profeta aparecer, ele vai vir com uma fronte, ou falará, ou parecerá como um cordeiro, mas ele vai ser o dragão. Bem, esse falso profeta, ele vai criar situações onde as pessoas vão ter que adorar a uma imagem, ou seja, ele quer trazer a adoração para o meio daquele povo. E se essas pessoas que não adorarem essa imagem, elas vão ser perseguidas. E essas que buscam fazer aquilo que o falso profeta diz, terá uma marca na mão. E essa marca, ela está na mão e na fronte. Isso nos leva a entender o seguinte:
E quem não comprar, por isso que a gente às vezes pensa que é o cartão de crédito, né? Ou cartão, não vai poder comprar e nem vender. Ok, mas existem promessas na Bíblia que dizem que a igreja, ou aqueles que fazem parte da igreja, não se devem se preocupar em relação à compra ou venda, porque o Deus que nós acreditamos não é menor do que o Deus que teve no deserto com aquele povo. Isso quer dizer que, independente se vai, se fica, né? Eu não vou entrar aqui na linha de arrebatamento. A gente tem que crer que a gente tem um Deus que manda maná do céu. Então, comprar ou vender é uma coisa mínima diante daquilo que Deus pode fazer por nós. Amém? A nossa aula de arrebatamento já foi, né? A gente viu 3 tipos de arrebatamentos aí. Bem, vamos para a próxima aqui, ó. Para o nosso próximo slide. Vou botar aqui nos slides. Então, acho que a maior característica é que parecia como um cordeiro, mas falava como um dragão. O Apocalipse 14, ele vai mostrar um pouquinho da grande tribulação na ótica de Deus. E ele traz 3 princípios. E para mim, os princípios mais importantes, é tudo importante, mas o que me ressalta aos olhos é o final, a ceifa e a vindima. Eu acho que isso é muito importante para a gente entender. Então ele diz assim, resumidamente, o capítulo 14. O Cordeiro e os seus redimidos no Monte Sião. Aqui vai aparecer de novo 144 mil e vai acontecer algumas coisas no céu. A gente entende que é no trono de Deus. Esse trono, ele vai, as pessoas vão ali adorar o Senhor. E aí no final desse remido do Monte Sião, a gente vai ver daqui a pouco, vai acontecer 4 vozes. Então vamos lá em Apocalipse 14, pode abrir na sua Bíblia. Eu vou abrir aqui no nosso computador para acompanhar com vocês. Apocalipse 14 vai dizer o seguinte, ó. Tá processando aqui, ó. O Cordeiro e os seus redimidos no Monte Sião. Olhei, eis que o Cordeiro em pé no Monte Sião, e com ele 144 mil, tendo à fronte escrito seu nome, e o nome do seu Pai. Ouvi uma voz no céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi eram de arpistas, como tangem a sua harpa, e entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pode aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados na terra. São estes que não se macularam com mulheres, porque não são castos, porque são castos, perdão. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos entre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, e não tem mácula. E aí vai acontecer 4 vozes. Então entenda, ó, ele vai falar um pouquinho do que está acontecendo no céu e dos 144 mil na terra. E aí acontece a primeira voz. Vi um outro adjuvando no meio do céu, tendo o evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra. E cada nação, tribo, da língua do povo, dizendo em grande voz, temei a Deus e dar glória a Deus, pois é chegada a hora do juízo, e adorei aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Está vendo que é um contraponto em relação ao que nós lemos anteriormente? Aqui tem um contraponto em relação ao falso profeta, a sua ação, o que vai acontecer com as testemunhas, e depois também com o anticristo, né? E a segunda voz diz assim, ó, seguiu-se o outro anjo, e segundo dizeu, caiu a grande Babilônia, e tem dado a beber todas as nações o vinho da fúria e da prostituição. A gente vai falar da grande Babilônia hoje. Está acontecendo uma questão cronológica aqui. Na terceira voz diz assim, ó, e seguiu-se esses outros anjos, e terceiro com grande voz, se alguém adora a besta, a sua imagem, e recebe a marca na fronte e na mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura da cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos à presença do Cordeiro. A fumaça no seu tormento pelo século dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a presença dos santos, os que aguardam os mandamentos de Deus em fé em Jesus. E aí vem a quarta voz. Então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois suas obras os acompanham. Bem,
Aqui vai acontecer uma coisa, é um paralelo aqui em Apocalipse, que vai dar um resumo de um pouco de tudo que está acontecendo. A gente já leu lá que vai ter uma marca, e aqui a voz também está falando dessa marca. Então, assim, Apocalipse não necessariamente ele é cronológico, depende da forma como você lê ele. Mas aqui a gente pode ver que é um adendo daquilo que João está falando. E acontece uma coisa que eu acho que assim, é muito importante a gente entender, que é a ceifa. E aí diz assim, ó: olhei e eis que uma nuvem branca sentado sobre a nuvem, semelhante a um filho de homem, tendo a cabeça a coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz, aquele que se achava sentado na nuvem: toma tua foice e ceifa, pois pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado na nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Que é essa ceifa, né? Vamos abrir aqui de novo o nosso slide, só para eu contextualizar. Bem, essa ceifa, não sei se você está lendo a Bíblia aí, ou leu a Bíblia durante o ano passado, talvez você se deparou com uma parábola que está lá em Mateus 13. Então, Mateus 13, do 24 ao 30. Depois do 36 ao 43, ele vai explicar o que é essa ceifa. Mas vamos lá para Mateus 13, do 24 ao 30, que é uma coisa que a gente pode ler e ter um paralelo aqui. Então, vou abrir aqui uma outra Bíblia online, você já pode ir abrindo aí na sua Bíblia em papel. Estou fazendo online que é mais rápido aqui para eu mostrar para vocês. Então, aqui, ó. Vou lá para Mateus 13. E a gente vai ler a explicação e a, a parábola do joio, né? E depois a explicação da parábola. Vamos ler a parábola do joio. Outra palavra lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, vinha o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhe respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos arranquemos o joio? E ele disse: não, replicou ele, para que, ao separar do joio, também não arranqueis o trigo. Deixai, pois, crescer junto até a colheita, no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, e atais os feixes para serem queimados, mas o trigo recolhei para o meu celeiro. A gente lê isso e fala assim: é claro que a gente pode fazer às vezes a gente faz essa aplicação, né? Tem joio e trigo no meio da igreja, mas vamos ver a explicação da parábola. Ah, explicação da parábola do joio, no versículo 36. Então, despedindo-se as multidões, foi Jesus para casa. E chegou-se a ele seus discípulos e disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: bem, eu não vou explicar nada, vamos deixar Jesus explicar aqui, ó. O que semeia a boa semente é filho do homem. Quem é o filho do homem? A gente pode já entender, né? Quem ele é. E o campo é o mundo. Então, o campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Olha como parece que é tudo isso que nós lemos desde o capítulo 13. Então, se você parar para pensar, existe o falso profeta, existe o anticristo, e ele é o cara que semeou. Só que na consumação do século, um anjo de Deus, que tem uma ceifa afiada na mão, chama os anjos e manda ceifar o mundo. E aí essa ceifa, os ceifeiros são os anjos. Aí ele diz assim, ó: pois assim, como o joio é colhido e lançado no fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem seus anjos e se ajuntarão no seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade. E lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol, no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Bem, gente, existe um paralelo aqui entre Mateus 13
e Apocalipse 14. Tá, mas o que que quer dizer então? Alguns vão ser jogados no fogo, mas aqui você só falou que passou foice sobre a terra e ela foi ceifada. Quem foi ceifado? O trigo. Agora, e o joio foi ceifado? Vamos ler a vindima. Ele diz assim, ó, então saiu do santuário que se encontra no céu, um outro anjo, tendo ele mesmo também a foice afiada. Saiu também do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz que tinha uma foice afiada, ao que tinha uma foice afiada, dizendo, toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra. Essa é a palavra para vindima, porque as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra, e lançou num grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue no lagar, até os seios dos cavalos, desculpa, até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Essa passagem, ela está em Isaías também. Deixa eu ver se ele mostra a referência. Isaías 63, 3. Vamos abrir Isaías 63, 3. Eu vou abrir aqui do lado. Se você não quiser abrir, não precisa. Mas eu vou abrir aqui no meu. Deixa eu já passar. Opa, passei rápido. Isaías 60. Cadê Isaías, gente? Isaías 63, 3. Diz assim, ó. O lagar eu pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira, e no meu furor as esmaguei. E no seu sangue me salpicou as vestes, e me manchou o traje todo. Existe aqui um momento em que existe uma ira de Deus sobre um determinado povo. Eu não vou falar quem é o povo, porque também é uma coisa que a gente deve entender, mas o joio e o trigo, eles serão colhidos. O trigo, ele vai para o celeiro. E o joio, ele vai ser jogado na fornalha ardente. Entenda o seguinte, gente. Essas pessoas são aquelas que seguiram a besta, não o evangelho. Então, a gente consegue ver que existe um paralelo aqui entre Mateus 13 e Apocalipse 14. Quando Jesus estava falando, ele sabia o que, de certa forma, aconteceria. Ele não sabe o tempo, que o Pai sabe. Mas a parábola mostra isso. E João, quando ouviu isso e escreveu, não posso dizer que foi isso, mas ele provavelmente lembrou das palavras de Jesus em relação à parábola, porque aquilo lá era uma coisa que marcaram a vida dos apóstolos, né? Então existe... deixa eu explicar o que é a vindima, né? Existe um momento em que a terra vai ser ceifada, o trigo. Mas a vindima, essa vindima, que é a videira da terra, essa vai ser ceifada e jogada no fogo. Vai ser esse lagar da cólera de Deus. O que é a vindima da terra? É a falsa doutrina que existe no mundo. São aqueles que adoraram a besta, né? Satanás, ele tenta imitar a igreja. E no fim dos tempos, isso vai ficar muito mais explícito. A gente vai ver que tem um contraponto, eu coloquei nos slides, mas eu vou dizer aqui porque a gente consegue ver esse contraponto melhor. Existe a Nova Jerusalém e existe a Babilônia. A Babilônia é uma tentativa de cópia da Nova Jerusalém, no sentido tanto físico como espiritual. E a gente está vendo aqui que existe uma vindima da terra, né? É porque antes ele vai falar, caiu a grande Babilônia. Então a gente percebe que existe aqui aqueles que seguiram a besta e aqueles que seguiram a Cristo. E esses foram ceifados para o celeiro de Deus. Tá bem? Então a gente tem Apocalipse 14. Bem, vamos voltar lá nos slides, que eu já falei um montão aqui. No nosso próximo slide, Danilo, tô com um monte de pergunta. A gente está à distância. Hoje não vou conseguir responder. Me procura ou procura os pastores aí também. Então a gente pode caminhar aqui, ó. E a gente vai encaminhar para 7 taças do Apocalipse. Eu vou mostrar aqui pelos slides mesmo.
cada uma delas, né? Então, se o princípio das dores é uma coisa que era muito ruim, e a gente viu que as trombetas foram coisas piores, as sete taças são coisas piores ainda, porque aqui é a destruição do mundo agora, né? Deus está querendo reconstruir o mundo, e aqui vai destruir o mundo todo. Entenda o seguinte, lá nas sete trombetas, Deus não destrói o mundo todo, ele sempre destrói a terça parte. Aqui não, aqui Deus não está preocupado com terça parte, não. Vai destruir tudo mesmo. Aqui é o momento em que vai ter aquela guerra entre Satanás e o povo de Deus, né? Então, com Jesus aparecendo nos ares. Então, vamos lá. Primeira taça, diz assim, ó. E foi o primeiro e derramou sua taça sobre a terra. Está no capítulo 16. E fez-se uma chaga má, e a maligna nos homens que tinham o sinal da besta, e que adoraram a sua imagem. Ou seja, vai ter uma chaga que vai cair sobre aqueles que adoram a imagem da besta. Aí a gente vai para a segunda taça. E o segundo anjo derramou sua taça no mar, e se tornou em sangue, como de um morto. E morreu no mar toda a alma vivente. Então morreu tudo que estava no mar. Aqueles que tinham uma marca ficaram com uma chaga má e maligna, tá? Toma cuidado, às vezes a gente esquece de ler, porque eles falam que vai ter uma chaga lá em Apocalipse, tá tendo coronavírus. Não vamos fazer esse paralelo, né, gente? Aqui é para aqueles que adoraram a besta. O terceiro anjo derramou sua taça no rio e nas fontes das águas, e se tornou em sangue. Lembra que é muito parecido com o que aconteceu com as trombetas. E ouviu o anjo das águas dizer: Justo és tu, que queres e que eras, o santo, porque julgaste estas coisas, porque derramaram o sangue dos santos e dos profetas. E tu lhes tens dado de beber a sangue, e eles o merecem. Ouvi uma voz ao altar dizendo: Na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiro, e justos são os teus juízos. Bem, está acontecendo as trombetas. E aqui ele mata todas as fontes de água doce do mundo. Continuando. E aí na quarta taça vai acontecer assim, ó. O quarto anjo derramou essa taça sobre o sol. E lhe foi permitido que abraçasse os homens com fogo. Os homens foram abrasados, quer dizer que eles foram queimados de grande fogo. E blasfemaram o nome de Deus por o que tem poder sobre estas pragas. E não se arrependeram para lhe darem glória. Ou seja, tem um povo aí que não se arrependeu do povo para lhe darem glória. Bem, eu coloquei uma referência ali, Isaías 30, depois a gente vê. O quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e os homens mordiam de dor as suas línguas. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram o Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. Repara o seguinte, essas taças, elas apenas levam os homens a blasfemarem mais ainda o nome de Deus, né? Você vê que, de fato, as pessoas não se arrependeram. Bem, vamos para o próximo aqui, ó. Sexta taça. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e as suas águas secaram-se, ou secou-se, para se prepararem o caminho dos reis que vêm do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta saíram 3 espíritos imundos, semelhante a rãs. Pois são espíritos de demônio que operam sinais, a quais vão de encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha do grande dia do Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja sua nudez. Eles os congregam no lugar que em hebraico chama-se Amargedon. Bem, aqui o negócio chega no ápice da coisa. Deus começa a derramar suas taças. Esses anjos derramam as taças e acontece um monte de coisa. E chega na sexta taça. A sexta taça, ela opera muito sobre tudo que está acontecendo no mundo. E aí, tanto o falso profeta como a boca e como a besta, o falso profeta e o dragão, eles têm um espírito que tentam buscar aqueles que ainda estão em terra para a grande batalha final. Nós chamamos de Armagedon, que é o que nós vamos ver daqui a pouco.
Essa grande batalha final é aquela batalha em que Jesus vai aparecer nos céus. Então a gente está assim no limiar da grande batalha. E essa batalha em hebraico ela chama-se Armagedon. E aí nós vamos entender a sétima taça. O sétimo anjo derramou sua taça no ar. E saiu uma grande voz do santuário da parte do trono dizendo: está feito. Quer dizer, está terminando. E houve relâmpagos e vozes e trovões, e houve um grande terremoto, qual nunca houvera, desde que há homens sobre a terra. Terremotos tão fortes, quão grande. A grande cidade fendeu-se em 3 partes. As cidades das nações caíram. E Deus lembrou-se da grande Babilônia, para dar o cálice do vinho do furor da sua ira. E todas as ilhas fugiram, e os montes não mais acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva de pedras, quase do peso de um talento. E os homens blasfemaram de Deus, por causa da praga da saraiva. Por causa da sua praga era muito grande. Então você repara o seguinte, você vê que está tendo uma preparação para o Armagedon. Na sétima taça, que é a última taça, ou vai acontecer relâmpagos, trovões e um grande terremoto. E aí, fende-se uma cidade. E aí, o que acontece? Essa cidade é o que nós entendemos de Babilônia. Essa Babilônia é uma cidade que ela vai crescer aí dentro da história da igreja, na história do mundo. A gente não sabe muito bem o que é, né? O pessoal vai falar que é um sistema político e tal. Eu não vou me apegar a isso, eu estou me apegando só ao que o texto diz. Eu não quero ficar entrando em teoria da conspiração. Mas a gente entende que é algo que vai acontecer sobre a Terra. E aí a gente chega no capítulo 17, que é a Grande Babilônia. Uma coisa muito interessante, que eu acho que a gente pode fazer esse paralelo, talvez você já viu isso na aula de teologia, principalmente no começo ali, e eu acho que é um paralelo muito interessante para a gente entender o que é essa Grande Babilônia. Então, essa Babilônia, ela é citada no capítulo 17, agora vai falar da Grande Babilônia, essa cidade. Lembra que eu falei que tem um contraponto entre Nova Jerusalém e Babilônia? Aqui a gente vai ver que Satanás está tentando imitar Deus, querendo criar um reino, constituir um local para ele. E Deus não vai permitir isso, né? Então ele faz cair essa grande Babilônia. Alguns vão dizer que a Babilônia é uma instituição e tal. Eu não vou ficar me pegando muito a isso, mas vamos entender o que é a grande Babilônia. Porque a gente não vai precisar dar nome aqui para quem é, mas você entender e ter uma noção de que, opa, peraí, parece que isso aqui é uma grande Babilônia. Entender aquilo que a Bíblia diz sobre, tá bom? E a gente sai da especulação. Vamos lá para Gênesis 11, do 1 ao 8. Se você talvez já saiba o que eu vou falar, mas Gênesis 11, do 1 ao 8. Então vamos aqui, ó. Gênesis 11, do 1 ao 8. Eu acho muito interessante essa história. Vai dizer assim, da Torre de Babel. Babel é a cidade no Gênesis que se torna a Grande Babilônia. E ela foi construída por um personagem um pouco icônico na história da igreja. Não da parte boa, né? Mas vamos lá. Ó. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem, e um só uma maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram como uma planície a terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, traçamos tijolos e queimamos-los bem. Os tijolos serviram de pedra, de betume, de argamassa, dizendo: Vinde, edifiquemos em nós uma cidade, uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebres o nosso nome. Tá vendo? As pessoas estavam tentando fazer uma torre, e como se para celebrar a si próprio, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre, e os filhos dos homens edificaram. E o Senhor disse: Eis que um povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para todo mundo, para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Desarte, o Senhor dispensou dali a superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se por nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispensou por toda a superfície da terra. Ou seja, esse Babel
É o que a gente entende aqui de Babilônia no final desse momento aqui de Apocalipse. Então, Babel é Babilônia. Aí, uma outra coisa interessante que a gente vai ler agora de novo é Apocalipse, que tem uma relação com Gênesis, no sentido de quem começou a construir tudo isso. Tem uma história aqui. 11, do 8 ao 10. Vamos lá de novo, ó. Vou voltar lá em Gênesis, de 8 ao 10. Já que eu já li, né? Deixa eu ver se está aqui, que eu queria ler uma coisa aqui. Vamos ler aqui, do 8 ao 10. Desarte de Sião esperou dali a superfície da terra e deram para edificar uma cidade. Chamou-se por isso o nome de Babel, porque ali edificou e construiu e confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra. E dali o Senhor dispensou por toda a superfície da terra. São essas as gerações de Sem. Aquele que era da idade de 100 anos gerou Arfaxade 2 anos depois do dilúvio. E aí ele vai falar que um monte de geração da linhagem de Sem. E vamos voltar lá na nossa aula. Aí, existe um personagem aqui que é muito interessante, que é o Nimrod. Isso está em Gênesis 10, do 8 ao 12. Vamos ler lá Gênesis 10, do 8 ao 12. Eu queria falar desse personagem. Gênesis 10, então, Gênesis antes aí. Ele é o cara que levou essa construção dessa Babilônia. Ele teve um papel aí. Deixa eu só dar uma olhada aqui de novo, que eu me perdi. Do 8 ao 12. Então, aqui, ó, do 8 ao 12, Gênesis 10 vai dizer assim, ó, do 8 ao 12. Aqui. Cuxi girou a Nimrod, ao qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer, né, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O príncipe do seu reino foi Babel. O princípio do seu reino foi Babel, Iraque, Acabe, Canel, na terra de Sinar. Daquela terra saiu ele para a Síria e edificou Nínive, Reobote-ir e Calá. Perceba o seguinte, esse Nimrod, ele edifica duas cidades muito conhecidas para nós. Uma é Babel, que se torna a Grande Babilônia. A outra é Nínive. Está vendo que Nínive é uma cidade que acontece desde lá do Antigo Testamento. Ela tem um papel aí, se a gente for ler lá, né, existe algo que acontece com a cidade de Nínive, o personagem também da Bíblia que vai falar um pouco com o Nínive, né? Não sei se você lembra dele. Bem, o que significa esse Nimrod? Significa rebelde. Você já vê que tem uma relação aí com o Apocalipse, no sentido de quem que é aquele povo que está fazendo tudo na Terra, né? São os rebeldes, no sentido de anticristo, pós-profeta. Ele foi um líder violento, famoso caçador e guerreiro. E ele edificou duas cidades, Babel e Nínive. Ele foi o primeiro líder a se intitular Deus. Ele falou que ele era o Deus Sol. E ele é casa com a sua mãe, que é a Semiramis. E ela foi intitulada de Deus a Lua. É uma coisa muito engraçada. A história diz o seguinte: ele casa-se com sua mãe, e ele se intitula Deus Sol, e a sua mãe é deusa Lua. Já começa uma coisa super errada aí. Aí o que acontece? O seu tio, ele não gosta desse sentido, vai lá e tenta matar o Nimrod, e mata ele. Ele morre. Só que a Semiramis, eu sempre falo errado, a Semiramis, ela entende que o Nimrod, ele morreu. Só que ele não morreu, ele foi e se tornou o Sol. Então todo mundo poderia olhar o Sol e veria Nimrod, né? Bem, conta a história então que os povos começaram a adorar o Sol. E aí de um determinado tempo, a Semiramis, segundo a história, diz que ela fica grávida. E aí ela diz que o filho dela, na verdade, é a reencarnação de Nimrod. E aí o filho dela nasce. Aí esse filho, depois de um tempo, ele morre. E aí, novamente, ela tenta enganar que esse filho morreu porque é o Nimrod. Então, olha que coisa maluca, né? Tem um triunvirato aqui. Tem o Nimrod, tem a Semiramis e tem o filho deles, que eu me falho na memória agora, que é o Tammuz. Se a gente olhar na história,
existe alguns paralelos entre esses três personagens. Então, por exemplo, opa, deixa eu voltar aqui. Na cultura grega, a gente entende que Zeus é Nimrod, Afrodite é a Semíramis, e o Eros, que é um dos filhos aí do Zeus, ele é o Tammuz. Então isso começa a aparecer na história, essa história desses três personagens. É um triunvirato, tá? É uma coisa do mal. Depois a gente vai ver isso na cultura egípcia. Os egípcios, Nimrod vai ser Osíris, Semíramis vai ser Ísis e Horus vai ser Tammuz. E aí continua um pouquinho para frente. Vocês vão entender mais ou menos onde eu quero chegar. Bem, aí depois a gente pode ver na cultura grega. Então, Nimrod seria Saturno, a Semíramis seria Vênus e o Cupido ali seria Tammuz também. Novamente, esses três personagens. Todos contando mais ou menos a mesma história, assim, sabe? Do que aconteceu. E aí a gente chega naquelas religiões que estão ali na Palestina também. Então a gente tem a Semíramis como Asterá, ou Astarote. E o Tammuz e o Nimrod, ele seria Baal. Então a gente tem Asterá e Baal, que são divindades que tem na Palestina, que você vai ler aí acontecendo com o povo de Deus desde o Antigo Testamento até no Novo Testamento, que está relacionado com esse Nimrod aí, de alguma forma. Olha que interessante. Existe uma história paralela na Bíblia que está sendo contada pelos pagãos, pelos povos pagãos, sobre esses deuses aí lá do Antigo Testamento, lá do Antigo Oriente. E essa história chega no final. Por quê? Existe uma grande Babilônia. Então, se a gente ler lá na grande Babilônia, existe uma mulher lá, né? Vamos ler lá, capítulo 17, 1 e 3. Essa mulher, ela tem, a gente às vezes chama ela de grande meretriz. Essa grande meretriz, a gente entende que ela está relacionada com uma deusa, né? Que seria aí Asterá, ou você pode ler também, quando a gente pensa na grande meretriz, aquela que acontecia lá no Antigo Testamento, que iria ser Jezabel. E Jezabel era o quê? Sacerdotisa de Baal. Então, assim, está tudo relacionado aqui. Então, ela vai descrever. Eu só vou falar duas coisas. Veio um dos 7 anjos que tinha 7 traços e falou comigo, dizendo: Vem mostrar-me o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas. E quem se prostituiu dos reis da terra e do vinho da sua devassidão. Foi que se embebederam os habitantes da terra. Transportou-se um anjo em espírito a um deserto e viu uma mulher montada sobre a besta. Escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmias, com 7 cabeças e 10 chifres. Eu vou parar por aqui. Aqui também, ó. Achava essa mulher vestida de púrpura escarlate, adornada de ouros e pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão o cálice de ouro, e transbordava de abominações, e com as imundícias da sua prostituição. Toda vez que a gente lê isso, às vezes a gente faz um paralelo com a grande meretriz que a gente vê lá da época de reis, né? E a gente faz lá um paralelo com Jezabel. Jezabel, ela era sacerdotisa de Baal. Então, perceba-se, existe uma mulher, essa mulher é a mesma mulher, do versículo 1 e versículo 3. Satanás tenta ficar imitando aquilo que Deus está fazendo sobre a terra. E uma dessas imitações é essa mulher aí. Agora, preste atenção nisso, ó. Deixa eu voltar aqui. Opa. Eu quero andar para frente, que isso também não é a coisa mais importante que a gente tem que ter na nossa mente. Mas, ó, essa mulher, no primeiro momento, ela está assentada sobre muitas águas, como que se prostituíam os reis da terra com o vinho da sua devassidão. Ou seja, ela tem dois aspectos. Essa mulher é a Babilônia. Ela tem dois aspectos. Um é físico, de governo. E aí depois a gente vai ver que ela tem um outro aspecto. Ela transportou-se um anjo em muito espírito e viu uma mulher montada numa besta. Ela está montada na besta, numa besta. Escarlata, besta de respeito de nomes e blasfêmias, com 7 cabeças e 10 chifres. E achava-se a mulher vestida de púrpura escarlate, adornada de ouro e pedras preciosas, de pérolas, tendo em sua mão um cálice de ouro. E transbordava abominações com as imundícias da sua prostituição. Tendo o seguinte,
essa mulher, ela tem um aspecto também, vamos dizer assim, religioso. Então, ela tem tanto um aspecto físico de governo como um aspecto religioso. Ela é a grande Babilônia, esse sistema que vai existir no final dos tempos, que tenta imitar aquilo que Deus quer instituir, que é o reino teocrático de Jesus, a nova Jerusalém, aquilo que é perfeito, né? Aquilo que Deus já tinha se manifestado como Jesus na Terra, como Jesus, ele leva as coisas no mundo quando ele estava aqui na Terra. E Deus quer manifestar isso no final dos tempos, com a nova Jerusalém, mas Satanás está tentando imitar isso também de alguma forma. Só que vai vir um grande julgamento. E o grande julgamento é um fundamento. Por que, que a grande Babilônia ela é julgada? Isso a gente vai ver no capítulo 18, versículo 24. Bem, aqui, se você quiser ler em casa, eu não vou ler porque a gente não tem muito tempo, lá no capítulo 18, ele vai falar um pouco sobre como que vai cair a grande Babilônia, né? Então, depois dessas coisas, vi descer do céu um outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou de sua glória. Quem que é esse cara? Parece uma referência, né? Então exclamou com poente voz, dizendo: Caiu, caiu grande Babilônia, e se tornou morada de demônios. Cobriu de toda espécie de espíritos imundos, esconderijos de todo gênero de ave imunda e detestável. O que eu quero ler está lá no versículo 24. Por que que essa Babilônia ela foi devastada? Principalmente por um motivo. Tá bem aqui, ó, é um dos últimos versículos. Olha o que acontece, ó. Também já 23. Também jamais em ti brilhará a luz de candeia, nem voz de noivo de noivo. Está falando da Babilônia. Jamais em ti se ouvirá, pois tem seus mercadores foram grandes a terra, porque todas as nações foram seduzidas pela sua feitiçaria. E nela se achou-se aí o porquê da destruição, dentro também de querer imitar, né? Porque nela achou-se sangue de profeta, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Ou seja, um dos motivos de Deus destruir a grande Babilônia, além de ser uma cópia de que aquilo que Satanás está querendo fazer, é porque a partir dela teve muito derramamento de profetas e sangue daquele que eram da parte de Deus. Então existe um motivo para essa grande Babilônia cair. Esse motivo é a perseguição dos santos e dos profetas. Vamos continuar, que eu quero terminar aqui hoje. Então, existe esse paralelo entre Babilônia e Nova Jerusalém, né? Satanás está tentando imitar aí aquilo que é perfeito da parte de Deus. E chega, graças a Deus, o capítulo 19. Então, a gente vê aí que desde lá dos principiadores acontece muita coisa. E em graças a Deus chega o capítulo 19. Aqui, basicamente, acabou a Magedon, né, no capítulo 18, e agora o João está mostrando um pouquinho das coisas que aconteceram durante esse tempo. Então, a gente pode ler lá de novo, indo para a Bíblia, capítulo 19, do 1 ao 9. E a gente vai ver que tem aqui um momento aqui do júbilo no céu. E aí fala assim, ó, depois dessas coisas, quer dizer, tudo que aconteceu no capítulo 18, ouvi no céu uma grande voz de numerosa multidão dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poderoso e o poder são do nosso Deus. Portanto, verdadeiro e justo são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que se corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: Aleluia! A sua fumaça sobe pelo século dos séculos. Os 24 anciões e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus. Se achava sentado no trono, dizendo: Aleluia, aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando: Dai louvores ao nosso Deus. Todos os seus servos e os temais, são os pequenos e os grandes. Então ouviu como uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Alegramo-nos, exaltemos e demos glórias, pois são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja noiva a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado de vestir linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então falou o anjo: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados às ceias do Cordeiro. E acrescentou: são estes as verdadeiras palavras de Deus. São estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostei-me ante seus pés para adorá-lo.
Ele, porém, me disse: Vê, não faça isso. Sou conserto teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. E aí, aqui você vai ver algo que vai acontecer no Armagedon. Viu o céu aberto, eis que um cavalo branco, seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, e a sua cabeça são com muitas diademas. Tem um nome escrito que ninguém reconhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto de tinto de sangue, e o seu nome se chama-se o Verbo de Deus. Gente, se você não entender, depois que você leu tudo isso, falar que, meu, isso é Jesus, a gente precisa ler o Apocalipse novamente. Porque basicamente a descrição que a gente tem no começo do Apocalipse e outras descrições que a gente tem ao longo da Bíblia. E seguiram-se os exércitos que há no céu, montados de cavalos brancos, com vestidura de linho finíssimo, branco e puro. Sai da tua boca uma espada afiada, como ela deve ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisará o lagar de vinho, do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto, na coxa, um nome escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu vou ter que parar para falar isso aqui, porque se você é jovem, está assistindo esse vídeo aí, talvez você assistiu Vingadores, né? Aquela parte que aparece todo mundo, né? Meu, isso daqui é melhor que Vingadores, porque assim, é Jesus aparecendo, o mundo parando para ver a glória de Deus sendo manifesta sobre esse reino imundo de Satanás, que é chamado de Grande Babilônia. Então a gente tem aqui, ó. Então eu vi um anjo posto em pé no sol, e clamando com grande voz, falando a todas as aves que voam no meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e de seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra, com seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Meu, até parece, né? Mas a besta foi, não sei se você passa um vídeo na sua cabeça, eu fico imaginando. Mas a besta foi aprisionada. Tipo, a besta não teve nem tempo para querer fazer alguma coisa. E com ela o falso profeta, e seus sinais feitos diante dela. Seduziu-se aqueles que receberam a marca da besta e eram adoradores da sua imagem. Quer dizer, tem gente ainda que estava adorando a besta. Os dois foram lançados vivos dentro de um lago de fogo, que arde com enxofre, e o restante dos mortos com a espada que saía da boca, aqueles que estavam montados a cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Quer dizer, aqui acontece a grande batalha, onde Satanás, achando que vai conseguir fazer alguma coisa, e Deus vem com seu exército e derrota Satanás. Eu até coloquei aqui uma imagem da gente desse momento. Quando a gente acha que tudo ia acontecer, Jesus vem e aparece, né? Quando tudo para, quando acha que está tudo perdido, a Babilônia vem, acha que está podendo, Jesus aparece. E Jesus, ele é fiel e verdadeiro, né? Ele cavalga sobre o seu cavalo branco da justiça. Os seus exércitos, os anjos o seguiram de bem perto. E aí acontece aquilo que a gente já leu, né? Ele vem e destrói Satanás e joga ele no abismo. Então Jesus domina aquele que era o antigo dragão, o diabo, e o atracará num poço de fogo por 1000 anos. Então existe aí uma grande Armagedon aí. Voltando, Apocalipse 20. Tá acabando, gente. Apocalipse 20, ele vai falar da prisão de Satanás. Ele fala assim, ó. Então vi descer do céu um anjo que tinha a mão a chave do abismo, uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente. A imagem que a gente acabou de ver, né? Que é o diabo Satanás, e prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo e fechou e pôs um selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completassem 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então, vi também tronos, e nesses assentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, e nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca de fronte na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos.
aqui é o reino milenar de Deus, né? Tem gente que vai entender que ele é simbólico, tem gente que vai entender que ele é literal. Eu nunca falo muito a minha posição, né? Mas vai entender que pode ser um ou outro. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Eu não falo para não ter tendência. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, reinarão com ele por 1000 anos. Os santos reinarão com Cristo. Aqueles que buscaram fazer a obra do Senhor e tiveram as vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro, buscaram entender que eles são salvos e fizeram aquilo que o Espírito Santo pediu para eles fazerem. Esses serão colocados, nós já sabemos disso, que são os reis e sacerdotes nessa terra. Temos uma questão sacerdotal, mas reinaremos com Cristo e Deus por 1000 anos. Aí acontece que no final dos 1000 anos, Satanás é solto. Quando, porém, se completou os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá e seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog. Aí tem um monte de gente que vai falar aqui que é Gog e Magog, mas eu não vou entrar nesse assunto, a fim de reuni-las para uma peleia. Quer dizer, estão achando que ainda consegue fazer alguma coisa com Satanás, ele é solto. E o número dessas é como a areia do mar. E marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. E desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Quer dizer, Satanás é solto. Dá a entender que aqui ainda tem um povo que está lá, que é o que sobrou, talvez que não, aí aqui é uma especulação, talvez não adorou a besta, mas também não, não entregou seu coração para o Senhor, mas ele consegue ainda aí seduzir as nações. E aí eles tentam pelejar de novo, mas o Senhor vem com fogo. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde se encontraram não só a besta, mas também o falso profeta. E encontrou a turma lá. E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Aqui não tem mais 1000 anos, é séculos dos séculos. Juízo de Deus. Vi então um grande trono branco. Lembra do trono branco? E aquele que se assenta, de cuja presença fugirá a terra e os céus. E não se achou lugar para eles. Também vi os mortos, daqueles grandes e os pequenos, postos diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo suas obras, conforme os que se achavam escritos no livro. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que nele haviam, e foram julgados um por um, segundo suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo, e a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado no escrito no livro das vidas, esse foi lançado dentro do lago de fogo. Então você tem aqui o julgamento do grande trono branco, onde de fato vai separar joio de trigo, né, no final dos tempos. E aí chega aos últimos 2 capítulos, que basicamente eles estão mostrando o que vai acontecer depois. Que é o Apocalipse 21, Apocalipse 21 e Apocalipse 22. Então a gente tem Apocalipse 21, né, onde Deus vai criar aí novo céu e nova terra. Vamos lá, vamos para a Bíblia, a gente terminar. Vi o novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adoraram para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Eles enxugará aos olhos toda lágrima, a morte não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, pois as primeiras coisas passaram. Gente, a nossa fé é que tudo vai ficar bem. Independente daquilo que aconteça hoje conosco, nós temos que ter fé em Cristo, de que Ele está no controle. Amém? E aqueles que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. Isso é uma coisa que a gente tem que ter no nosso coração, né? Deus fez novas todas as coisas. E Ele começa trocando o nosso coração de pedra por um coração de carne. E acrescentou: Escreve, porque estas coisas, palavras dos fiéis, são verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, princípio e fim.
Eu a quem tem sede darei graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago ardente de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva e o esposo e a esposa do cordeiro. E me transportou em espírito até a grande e elevada montanha, e me mostrou a cidade santa, a Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus, e o seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a jaspe cristalina. E tinha grande e alta muralha, 12 portas, junto às portas 12 anjos, sobre elas os nomes escritos, que são olhos das 12 tribos de Israel. 3 portas se achavam ao leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao oeste. A muralha da grande cidade tinha 12 fundamentos, e essa estava sobre os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, e as suas portas e as muralhas. E a cidade era quadrangular, nesse comprimento e largura iguais. E mediu a cidade com a vara de até 12.000 estádios. E seu comprimento e largura são iguais. Mediu também a muralha 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha e da jaspe tinha uma cidade de ouro, puro e semelhante ao vidro límpido. Aos fundamentos da muralha e da cidade foram adoradas todas as espécies de pedras preciosas. O primeiro fundamento é a jaspe, o segundo a safira, a calcedônia o quarto, de esmeralda, o quinto, de sardônio o sexto e de sardio o sétimo, de crisólio o oitavo e de berilo o nono, de topázio o décimo e de crisópraso o undécimo, de jacinto o duodécimo, e de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma das portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro, como um vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o santuário de Deus é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. A cidade não precisa nem de sol nem de lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou. O Cordeiro é a sua lâmpada, e as nações arderão mediante a sua luz. E os reis da terra que trazem a sua glória. E aos reis da terra que trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais entrará coisa alguma contaminada, nem ao que pratica abominação nem mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. E para terminar, nosso versículo final aí, nosso capítulo final, que é o capítulo 22. É bom ler Apocalipse final, né? Que tem tanta coisa ali acontecendo. Nós temos aí, então, o capítulo 22, o capítulo 21, né? Novo céu, nova terra. Aqui é só uma imagem, tá, gente? Não é assim também que tem que pensar aqui, né? Mas é uma imagem aí do que seria. A gente fica imaginando, né? E acho que Deus, eu acho que Ele gosta quando a gente fica imaginando. Mas eu acho que vai ser muito maior do que aquilo que a gente poder ver com nossos olhos. Bem, para terminar, então me prostrou o rio da água da vida, brilhante como um cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, tendo seu fruto de mês em mês. E as folhas das árvores são para a cura dos povos. Olha só, a árvore da vida cura o povo. Nunca jamais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. E seus servos o servirão. Contemplarão a sua face. Na sua face, fronte, está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisa deles a luz da candeia, nem luz do sol, porque o Senhor brilhará sobre ele, e reinarão dos séculos dos séculos. Aí aqui para terminar, né, tem uma parte do livro que vai dizer sobre o cumprimento de tudo isso. Disse-me ainda, essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda a palavra da profecia deste livro. Eu, João,
Sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvistes e vi, prostrei-me diante dos pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorar. Então ele me disse: Vem, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Disse-me ainda: Não cele essas palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue injusto fazendo injustiça. Continue imundo ainda sendo imundo. O justo continuará na paz da justiça. E o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão. E não tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que eles assistam o direito da árvore, para que ele assista o direito da árvore da vida. Entre na cidade pelas portas. Fora ficar os cães, os feiticeiros, imundos, impuros, os assassinos, os idólatras, e todo aquele que ama e pratica mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz da geração de Davi, brilhante é a estrela da manhã. O espírito da noiva dizem: Vem. Aquele que ouça, diga: Vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba da graça da água da vida. E aí a gente conclui o livro, né? Eu e a todo aquele que ouve a palavra da profecia deste livro testifico. Se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro da profecia, Deus atingirá a sua parte na árvore da vida, a cidade santa e das coisas que se acham escritas no livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: Certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. E aí, para terminar, uma bênção, né? A graça do Senhor Jesus estejam com todos. Amém, gente? Bastante informação hoje, né? Eu sei que a gente já está falando aqui um tempinho, nem sei quanto tempo estou falando, mas Jesus vem sem demora. Que a gente possa ter essas palavras no nosso coração e de não esquecer que Jesus está conosco, né? Independente do que a gente tem vivido. Deus está conosco. Jesus, ele olha por nós, independente da situação e do tempo que a gente vive. Que a gente possa ter essas palavras, né? Que as bênçãos do Senhor estão sobre nós. E que tudo isso que a gente leu aqui, a gente possa traduzir para coisas na nossa vida. E que a gente não tema o fim, e sim dê glória a Deus. Glória àquele que é digno de glória e louvor. Tá bom? Vou terminar a nossa aula aqui. Fique na paz do Senhor. Depois, mais tarde, provavelmente a gente vai ter nosso culto. Espero que não tenha ficado muito longo, mas estamos juntos, tá bom? Eu vou desligar aqui. Até mais, gente. Com Deus.